mais uma grande oportunidade de estarmos aqui para compartilhar mais uma porção da palavra do Senhor. E nessa oportunidade, gostaríamos de ler a palavra do Senhor que está no livro de Daniel, capítulo 1, o versículo de número 1 até o de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, dentre a linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e que tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. Ora, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abidnego. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Gostaria só de repetir o versículo número 8, parte dele, diz assim: Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Meus irmãos e amigos também que com certeza verão esse vídeo, nós vamos pensar um pouquinho sobre algumas atitudes ou atitudes exemplares diante das lutas, diante das batalhas. Na Escritura Sagrada ou nas Escrituras Sagradas, nós encontramos belas histórias, belos exemplos. E a história de Daniel, conforme nós lemos parte dela, o início da história de Daniel e também dos seus amigos, é uma das histórias maravilhosas que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Daniel viveu uma época muito difícil, em que a sua nação havia sido dominada pelo Império Babilônico. Ele foi deportado para a Babilônia, evidentemente com outras pessoas a mais, mas também podemos perceber que, apesar dessa deportação, dessa circunstância na qual Daniel estava vivendo, juntamente com seus amigos, ele pôde testemunhar da sua fé no Deus Todo-Poderoso, Deus Criador, sustentador de todas as coisas. Podemos pensar um pouquinho naquilo que os sentimentos que Daniel sentiu naquela situação, passando por aqueles momentos. Um dos seus sentimentos foi a ausência, foi a saudade da sua família. Foi tirado do seio familiar e agora até na condição de prisioneiro, vivendo no palácio do rei da Babilônia, mas ele sentia saudade, sentia falta do aconchego familiar. Outra coisa também podemos pensar um pouquinho é a saudade da sua terra natal, dos seus amigos, das coisas que ele estava acostumado a vivenciar, da sua ida ao templo para adorar o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Enfim, eram momentos difíceis, momentos de luta, momentos de dor. Mas
Conforme a história desse jovem, na qual nós já lemos, menciona que ele pôde tomar ou ter atitude condizente de alguém que serve ao Deus Todo-Poderoso. E nós vamos aprender mais um pouquinho sobre esse fato. Nós aprendemos então que tudo está sob o controle de Deus. O texto nos diz, no versículo número 2, que o Senhor entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele o levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Deus entregou na mão a nação, o povo de Judá. Nós entendemos com isso, meus irmãos e amigos, que Deus está no controle de todas as coisas. Deus tem um controle da história em suas mãos. Em outras ocasiões, nós vamos encontrar também novamente esta mesma descrição. Deus entregou na mão. Por exemplo, lá em 2 Crônicas, capítulo 28, quando o exército sírio invadiu Judá, o texto diz que Deus entregou na mão o rei Acaz e todo aquele povo nas mãos dos sírios. Deus entregou nas mãos. Então, por isso nós percebemos que Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle das nossas vidas. Deus sabe todas as coisas. Nada é oculto diante de Deus. Deus não fica surpreso diante dos fatos, dos acontecimentos, porque Ele tem o controle de todos os fatos e acontecimentos. Jesus certa vez falou que até o cabelo, até um fio do cabelo das nossas cabeças são contados. Deus sabe de todas as coisas. E aqui, conforme o texto diz, Deus entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Então não se preocupe quando acontecer na sua vida alguma coisa. Seja ela boa ou seja ruim, Deus está no controle. Deus tem o controle de todas as coisas. Nada foge ao seu controle. Outra coisa também que podemos aprender com isso tudo, com essa história, esse relato que nós acabamos de ler, nós podemos aprender que, diante das lutas, tentaram destruir a identidade de Daniel. Então, diante das lutas, tentaram destruir a identidade de Daniel. Quando o texto nos diz no versículo 7 que o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes. Interessante que Daniel significa o Senhor é juiz, ou Deus é meu juiz. E Daniel, um nome com significado muito importante, muito fundamental. Os judeus tinham esse zelo em colocar nomes que significavam algumas coisas importantes. E Daniel teve que receber, ou ali recebeu, um novo nome também juntamente com seus amigos. Esses nomes que eles receberam eram nomes em homenagem aos deuses lá da Babilônia. Porém, tentaram acabar com a identidade. Porém, o nome pode ser mudado. Mas o mais importante é que a identidade de Daniel estava na alma. Estava na alma, que é o mais importante. Estava no caráter dele com Deus e Deus com ele. Estava no envolvimento da sua vida como um todo, da sua pessoa como um todo, com um Deus Todo-Poderoso. Então, diante das lutas, das adversidades, muitas vezes o adversário tenta destruir a nossa identidade, tenta destruir a nossa fé, tenta destruir os nossos valores espirituais. Portanto, nós temos uma identidade que está acima do nosso nome. Está o nosso envolvimento com Deus, o Senhor, Criador de todas as coisas. Mudar o nome de Daniel
mas não mudaram o seu caráter, não mudaram o seu envolvimento com Deus. Então, meus irmãos e amigos, diante de tudo que está acontecendo nesse tempo, diante de tudo que vai acontecer, nós precisamos manter o nosso caráter, nós precisamos manter a nossa identidade cristã no Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mas também, diante de todos esses fatos que nós já relatamos, nós também podemos aprender que, conforme o texto, diante das lutas, podemos demonstrar nosso compromisso com Deus. No versículo de número 8, diz que Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Interessante que a atitude de Daniel estava associada ao seu caráter, estava associado ao seu compromisso com Deus. Era algo que provinha seu próprio compromisso com Deus. Então, ele pôde tomar essa atitude, porém propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Por que Daniel propôs isso? Porque, por certo, aquelas iguarias eram dedicadas aos deuses babilônicos e assim por diante. E Daniel tinha consciência disso. Então, ele propôs, mesmo em terra distante, mesmo dentro do cativeiro, mesmo passando por momentos difíceis, por lutas, sofrimento, saudades, dor, ele propôs no seu coração a não se contaminar, a manter-se fiel a Deus. E nós precisamos de homens e mulheres, ou nós precisamos ser homens e mulheres fiéis, que propõem no coração a servir a Deus diante e mediante qualquer circunstância, mediante qualquer crise, qualquer desafio. Nós precisamos olhar para esse testemunho tão relevante desse jovem chamado Daniel. Então a atitude de Daniel foi um reflexo daquilo que ele era. Alguém comprometido com seu Deus, mesmo passando por luta. Então, um maravilhoso exemplo para todos nós. Que Deus abençoe sua vida e dê uma semana repleta de bênçãos para você e toda a sua família. Em nome de Jesus.